Ela no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está voltando, querido. Se preparem. Diz assim a palavra do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecer bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Queridos, ouça a palavra do Senhor nesta tarde. O Senhor Jesus, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Você que está desviado, querido, volte logo, porque Jesus está voltando. Daqui a pouco, não adianta querer você distorcer a Bíblia, que quando você estiver morrendo, você vai fazer igual aquele ladrão lá da cruz: Senhor, me perdoa. Aí o Senhor vai dizer assim para ti: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Negativo, querido. Negativo. Se arrepende hoje. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais ainda, que quem é imundo se imundice mais ainda. Aqui o profeta Jeremias, ele ouve a palavra do Senhor. Ele recebe uma ordem de Deus, dizendo: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei tu ouvir a minha voz. Quando Jeremias, o profeta, ele desce à casa do oleiro, querido, para ouvir a voz do Senhor, o Senhor primeiro dá uma visão para ele, numa olaria, um homem construindo um barro, um homem fazendo barro, moldando um barro. E quando aquele barro ele está sendo moldado, sendo transformado num vaso, a Bíblia vai dizer que Jeremias está enxergando a visão que Deus está dando para ele daquele vaso. E a Bíblia vai dizer que aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Queridos, deixa eu falar algo aqui para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele até te quer quebrado, desviado. Jesus Cristo até te quer, querido, do jeito como você está, mas tu não vai ficar da mesma forma. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te fazer conforme Ele quer. Às vezes muitos estão falando: ah, Deus não me quer, porque eu já desviei várias vezes. Não, Deus te quer, mas tu não vai ficar vivendo da mesma forma. Ele vai te fazer um vaso segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Quando ele diz para Jeremias, ele disse: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas Deus dá uma visão para o profeta e vê um homem lá construindo um vaso. E depois desse vaso pronto, esse vaso se quebra na mão do oleiro. E o próprio Deus, ele vai falar para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz: estou vendo um homem lá numa olaria lá, e um vaso que quebrou na mão dele. E a Bíblia diz assim:
E então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A visão que Deus dá para o profeta Jeremias aqui é dizendo: o vaso se quebrou na mão do Senhor na hora que o Senhor estava refazendo ele. Querido, sabe o que o texto está dizendo aqui? Sabe o que o texto está falando aqui, querido? Que ninguém vai subir de qualquer maneira. Ninguém pode viver uma vida de crente de qualquer maneira. Ninguém pode ser pastor de qualquer maneira, um missionário, uma missionária de qualquer maneira. Não, aleluia. Às vezes, querido, o Senhor tem que quebrar sim. Às vezes, quando tu não deixa o Senhor quebrar, tu mesmo se quebra, aleluia, que é para Deus fazer um vaso da forma dele. Aqui o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro pegou o vaso quebrado, da mesma massa que estava quebrada, o oleiro ele decidia o que ele queria fazer. Ele decidia se ele queria fazer um vaso de honra ou um vaso de desonra. Quem manda no barro, quem manda no vaso é o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele dá um recado para o profeta Jeremias, o Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, nós somos barro. Nós não valemos nada. E nós olhamos muitas pessoas por aí, querido, de narizinho empinado. Nós olhamos muitas pessoas por aí que são soberba. Não pode ter um carro, uma casa boa, um emprego bom, tá entendendo? Sendo concursado, que já acha que já é dono do mundo, que já acha que já pode tudo. Tu não pode nada, querido. Tu é barro na mão do nosso Deus poderoso. A hora que Ele quiser te quebrar, Ele te quebra. Eu conheço muitas pessoas que elas são prepotentes por causa do emprego que ela tem, por causa do dinheiro que eles têm. Hoje eu vejo muitos no leito, sendo novo. Jeová quebrou o vaso. Sabe por quê, querido? Ele faz do vaso como Ele quer. Às vezes você pergunta: meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, por que aconteceu isso com meu filho ali? Por que aconteceu isso com a minha filha ali? Tão nova, agora não consegue se mexer ali da cama. Não, é o orgulho, é a soberba, é a prepotência. Não reconhece Deus como Salvador, não reconhece Deus como o único Deus que abre as portas, como o único Deus que cura, como o único Deus que sara, que transforma, que liberta. São poucos hoje quem conhece a Deus. Tem muita gente, querido, que se quebra aí nesse mundo nas drogas, que se quebra aí nesse mundo na prostituição, que se quebra aí nesse mundo no tráfico, que se quebra aí nesse mundo traindo a esposa, traindo o esposo, destruindo o relacionamento. Aí quer procurar a igreja, e eles acham que é da maneira dele. Não é da tua maneira, não é da minha maneira. Se você, querido, não andar nos preceitos de Deus, se você não andar na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, no dia que chegar a provação, no dia que tu se quebrar na prova aí fora, no dia que vier o câncer, a enfermidade aí fora, e você não quis Deus, e depois quando chegar o câncer, a enfermidade, quando chegar perto sobre a tua vida, e tu querer ir buscar Jesus, vai dizer: Jesus, me cura logo, que eu vou fazer tua obra. Não é assim, querido. O barro não tem poder sobre o oleiro. O oleiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos barro. Quem somos nós, como diz a palavra do Senhor aqui em Jeremias? Caco, entre outros cacos. Querido, nós temos que reconhecer o nosso Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós olhamos muito, querido, por aí, aleluia, que Deus já abateu, e Deus continua abatendo. Sabe por quê? Porque são soberbos, são nariz empinado, não reconhece, aleluia, que quem deu tudo aquilo para eles foi Deus. Assim é o povo de Israel aqui, assim é o povo de Israel que não está obedecendo, aleluia, aquilo que Jeremias está levando da parte do Senhor. O próprio Deus disse: se Jeremias leva a mensagem
mensagem lá para o povo. Se o povo se arrepender, Jeremias diz para eles que eu vou ter misericórdia deles. Mas se o povo não se arrepender, Jeremias diz para esse povo que eu estou forjando mal contra eles. Sabe o que Deus fala na palavra dele aqui? Aleluia, que ele está forjando mal. Ele está preparando Arapuca, querido. Ele está preparando um vale, um deserto, para ver se tu reconhece a Deus, aleluia. Às vezes é necessário Deus estreitar aí dentro da tua casa, para te ver se tu vai procurar o Senhor, aleluia. Tem muitos que quando estreita, perde o casamento, de vez logo entregar a vida para Jesus, não vai procurar os terreiros de macumba, vai procurar as cartomantes, até parece que eles têm poder para alguma coisa. Eles estão lá para destruir casamento, eles estão lá para destruir os casamentos, querido. O único que tem poder para restituir, para restaurar, para libertar é o oleiro, é o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, querido. E eu vim nesta tarde aqui te dizer, não espera o Senhor te quebrar, ou não espera você ficar quebrado para vir querer buscar Jesus. Eu conheço muitos que estão lá no SECOM agora, tinham saúde, viviam bem, mas confiavam nos seus carros de luxo, se confiavam no seu salário por mês, 10 mil, 15 mil, 20 mil, narizinho empinado. Hoje está lá no SECOM, aleluia, pedindo a Deus para que Deus cure, mas quando recebia o convite para ir na igreja não queria. Não vou na igreja não, porque na igreja tem só pastor ladrão, na igreja tem só quem não presta. É verdade, pode ter o que não presta dentro da igreja, pode ter o que for, querido, aleluia, mas tem um Deus lá, que só Ele cura o câncer, só Ele liberta, só Ele transforma. Eu não vi dizer na terra que tem outra religião, a não ser o cristianismo que cura. Eu ainda não vi, querido. Eu ainda não vi, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era Deus falando para Jeremias, leva a mensagem para o povo lá. Diz para o povo abandonar a prostituição. Diz para o povo abandonar o adultério. Porque senão eu vou preparar um mal contra eles. E as pessoas falam assim, mas Deus não foge a mal contra ninguém. Mas Deus, Ele não faz mal contra ninguém. Tu é que pensa, querido, só de tu estar aí no pecado aí, Deus já está tramando algo, para ver se Ele te quebra, para ver se tu reconhece Ele como Salvador, para ver se tu reconhece o Senhor como teu Salvador. Tem muitas pessoas que só vão reconhecer Deus no leito. Tem muitas pessoas que só vão reconhecer Deus na hora da prova, da luta, da necessidade. Aí vai chorar, aí vai chegar lá e diz, agora eu quero Jesus. Pois é, sabe por que tu ainda não aceitou Jesus agora? O Senhor está mandando te dizer, é por causa do teu narizinho empinado. Sabe por que tu ainda não entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus? É porque tu está com o teu coração aí soberbo, dizendo eu posso, eu faço, eu sou. Se eu não tiver, não acontece. Tu não é nada. Quando veio a Covid, aleluia, tu foi logo botando uma máscara no nariz para não pegar a Covid, para não morrer. Para te ver uma coisa tão simples, que tu é o cara, que tu estava se protegendo com uma máscara, mas nós cristãos estávamos se protegendo debaixo da unção de Deus, debaixo da proteção do Altíssimo Deus de Israel. A igreja foi a única, querido, aleluia, que estava em linha de frente no combate na Covid. Eu não vi outro, querido, aí, amado, outra religião indo enfrentar lá a Covid, indo enfrentar lá, aleluia, não vi. Mas só os evangélicos, só os pastores orava para Deus curar, orava para Deus salvar, orava. Tem muita gente que confia nesses deuses de barro, que não cura, que não vê, que não ouve, que não olha, que não toca. A Bíblia diz, seja semelhante a eles, aleluia, quem adora eles, aleluia, essas imagens. A própria Bíblia vai dizer, querido, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não toca, tem ouvido, mas não ouve, se torna semelhante a eles, aleluia. Foi a única igreja que estava, querido, no tempo da Covid, era o cristianismo.
eram os pastores, era o povo ali pregando, aleluia, o povo evangélico ali pregando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É assim que o Senhor vai fazer nesses últimos dias de novo. Está chegando algo aí para converter esses narizinhos empinados, para converter essas narizinhas empinadas, essas crentes que estão desviadas, só querem saber das adegas dia de quinta-feira, só querem saber de usar droga, prostituir, trair o esposo, trair a esposa. O Senhor está mandando te falar nesta tarde: te converte, porque eu vou vir com espada para cima de ti. Te converte, porque a minha espada vai passar na tua casa. Aleluia. Se converta, meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Prega Jeremias para o povo. Prega Jeremias para esse povo, Jeremias. Esse povo se esqueceu de mim. Esse povo está fazendo coisa horrenda, e está mesmo, querido. Todo final de semana, a cachaçada aí aqui em Manaus, as drogas, a prostituição, as mulheres vazando vídeo, os homens pegando ela em plena luz do dia. Elas estão se desvalorizando, elas estão mesmo se envergonhando, e elas acham que elas são cara, que elas são doidas. É nada, é Satanás desvalorizando elas, para que elas sejam igual essas mulheres mundanas. Assim são os homens também, se desvalorizando nas drogas, aleluia, cheirando pó, fumando. Mas o Senhor manda te falar nesta tarde: te abandona os teus pecados, abandona a tua prostituição, querido, abandona as drogas, porque o Senhor está voltando. Principalmente tu que está desviado, querido. Ainda não voltei para a igreja, porque Deus ainda não tocou no meu coração. Como é que vai tocar num coração desse imundo? Como é que vai tocar num coração desse, que só pensa em prostituir, só pensa em usar droga, só pensa em beber, roubar, querer matar os outros? Venha se converter. A Bíblia é clara no que ela fala. Jesus não te obriga, mas eu estou aqui como um profeta dizendo: volta logo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Mas hoje não querem. Hoje eles não querem negar o pecado. Hoje eles não querem negar a prostituição. Principalmente homens e mulheres que gostam do dia de hoje ir malhar na academia, malhar perna, malhar braço, ficar todo gostosão, toda gostosona. Hoje a tua carne te faz sorrir hoje, mas quando tu fechar os teus olhos, querido, e tu parar no inferno, essa tua carne que te fez sorrir aqui vai te fazer tu chorar, vai fazer tu gritar, e já não vai ter mais volta, querido. Ah, mas eu não acredito não, que eu não faço mal a ninguém, que Deus vai me lançar no inferno. Queridos, só tem dois caminhos: o céu e o inferno. Não tem o terceiro caminho, só tem dois caminhos. E só tem dois Deus. Só tem dois Deus, Deus e o diabo. Aí tu escolhe quem tu quer que seja o teu Deus. Se aí você vem e diz: não, mas eu tenho um Deus no meu coração. Que Deus é esse que está no teu coração, que te leva a tu trair tua esposa? Que Deus tu tem no teu coração, que daqui a pouco esse Deus vai te levar pro brega, vai te levar pro forró, vai te levar pro pagode, para te encher a cara, para te gastar tudo lá? Que Deus é esse que está no teu coração, que daqui a pouco tu vai sair da tua casa, tu vai fumar maconha, tu vai cheirar cocaína? Que Deus é esse, querido? Isso é Satanás, querido. Se é Satanás que está fazendo isso na tua vida, peça para o Senhor te libertar. Renuncie esse pecado. Seja uma bênção para tua mãe, jovem. Seja uma bênção. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, e prolongarei os teus dias na face dessa terra. E hoje a gente vê filho dando na cara de mãe. A gente vê filha batendo na mãe, no pai, aleluia. Por isso que morre cedo. Por isso que morre com tiro na cara. Por isso que morre de overdose. Por isso, quando a gente vai ver, já morreu. Essa geração está se acabando, querido. Mas é nas drogas, está se acabando na prostituição,
não querem trabalhar, não pensam no futuro em ser um advogado, não pensam no futuro em ser um promotor, um médico, ser uma referência, não. Eles querem ser drogados, eles querem ser conhecidos como os loucos, eles querem ser conhecidos como tal. Queridos, que geração é essa? Que não se importa mais. As mulheres de hoje não estão mais se valorizando. Não estou generalizando que são todas, mas muitas mulheres não estão mais se valorizando hoje. Elas estão agora, não querem mais trabalhar. Agora o diabo botou para elas vender o corpo agora. Agora o diabo botou para elas botarem a roupa da lacração. Aleluia, para estar atraindo o esposo. Só que o esposo é frouxo, covarde, não tem autoridade, fica mandando a esposa dele, está usando shortinho, roupa da lacração. Daqui a pouco está aí pegando chifre, daqui a pouco está querendo matar a mulher, o cara que está pegando ela. Querido, a falha, aleluia, começa de ti que não põe ordem na tua casa. Põe ordem aí na tua casa. Ai, mas a minha mulher gosta de malhar, que nada. Querido, não que seja pecado malhar, mas tem que se vestir decentemente, querido. Hoje as mulheres estão indo nua. Hoje as mulheres estão indo nua malhar hoje. Chega na academia, tá lá o cabra que é casado lá. Tu acha que ele não vai sentir prazer por ela? Tu acha que ele não vai sentir tesão por ela? Prazer, vai sentir, vai. Aleluia. Vigia, meu irmão. Cobre o teu corpo, o Senhor manda te dizer. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Senhor está voltando. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias. Jeremias, se esse povo não se converter, Jeremias, eu vou quebrar esse povo como quebrou esse oleiro, o vaso lá. Aleluia, e eu vou fazer conforme a minha vontade. Por isso que tem muitas pessoas aí, ó, que eles estão fazendo, querido, só querem cuidar da beleza, só querem cuidar do corpo. Daqui a pouco estão indo lá para a ponte se matar enforcado. Estão cuidando do corpo, mas não estão cuidando da alma. Estão cuidando do corpo, mas não estão cuidando da mente deles, indo para a igreja. Aí daqui a pouco querem ir atrás de psicólogo. Lá no psiquiatra não resolve nada, querido. Quem resolve é Jesus, querido. Quem resolve é o Senhor Jesus Cristo. Essa geração hoje, o mal do século hoje é a depressão. Aleluia. Aí se ele não fumar uma maconha, vai dar depressão, né? Não, querido. Jesus está voltando e dizendo: te arrepende, que eu acabo com essa depressão, que eu acabo com essa prostituição da tua vida. Mas você tem que entregar a sua vida a Jesus. Para de estar indo à igreja onde o pastor vive te abajulando, onde o pastor vive aceitando o teu pecado. Esse pastor está caminhando para o inferno, porque Jesus mandou a gente pregar sobre salvação. Jesus não mandou a gente pregar sobre riqueza, sobre prosperidade. Jesus mandou a gente pregar sobre salvação. Pastor, mas se eu prosperar, amém se tu prosperar. Pastor, e se eu for rico, amém se tu for rico. Mas nem todos vão prosperar, a Bíblia diz. Nem todos serão ricos, a Bíblia diz, querido. Conheço muitos, querido, por onde eu tenho ido pregar, orar por eles. Jovens, mulheres. Eu conheço uma mulher aí que ela é casada. Ela só se preocupava em ir para a academia. A gente convidava ela para ela ir para a igreja, ela não quis. É uma crente desviada. Só que Jeová estreitou para o lado dela. Você, querido, que está preocupado só em cuidar do teu corpo, querido, uma hora Jeová vai te pegar. Uma hora ele vai te quebrar. Uma hora ele vai estreitar contigo. E se tu não estiver preparado para suportar, quando Jeová te pregar, querido, aí tu vai querer se matar. Aí tu vai querer tirar a tua vida. Aí vão querer questionar: por que Deus fez isso? Deus não fez. Foi tu que procurou, querido. É tu que procura, querido. Deus não se mete na tua vida. Você não fala que você tem seu livre-arbítrio? Mas Deus está me levantando aqui nesse bairro para pregar para ti.
para pregar para esses pastores que só querem saber de prosperidade, para pregar para esses pastores que só querem saber falar de amor. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não tem que pregar só amor não, querido. Nós temos que exortar. Nós temos que chamar o povo ao arrependimento. Nós temos que botar para cima. Mas muitos pastores estão acovardando, com medo, aleluia, de passar fome. Eles estão no prego, eles dão confronto, porque eles têm medo de ser taxado de pastor duro. Ah, de pastor, aquele pastor ali, eu não vou lá na igreja dele não, prega muito duro, bate muito, ofende muito, é mesmo, querido? Tu gosta do pastor malandro, que gosta de pegar as ovelhas, né? Tu gosta do pastor malandro, que gosta de pegar o teu dinheiro, né? Tu gosta desses malandros, mas quando pega os pastores verdadeiros, que confronta na palavra, tu não quer saber nada de Jesus. Volta para Jesus, desviado. O Espírito de Deus me fala que você está desviado, teu nome não está escrito no livro da vida. Volta logo, volta logo. Não adianta tu dizer: ah, quando eu estiver morrendo aceito Jesus. Nada, querido. Você vai ser cobrado pelas obras, pelo dom que o Senhor entregou nas tuas mãos. Você vai ser cobrado pelo dom de pregar, pelo dom de louvar, pelo dom de evangelizar, pelo dom de ensinar. Aí você se desviou da igreja, porque você falou: não foi, eu saí da igreja porque os irmãos lá me olham diferente. Eu saí da igreja porque o pastor nem me abraça. Eu saí da igreja porque na igreja só tem fofoqueiro. Aí no mundo tem pior. Aí no mundo te chamo de gay, te chamo de fresco, te chamo de corno, te chamo de viado. Tu não sai do mundo para vir para a igreja, tu não sai. Tu gosta dessa bagaceira aí fora, tu gosta dessa orgia aí fora. Te arrepende, querido, dos teus pecados. Te arrepende da tua prostituição, o Senhor manda te dizer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzis frutos dignos de arrependimento, endireitai as suas veredas e preparai o caminho do Senhor. Jeremias está pregando para esse povo. Jeremias está dizendo: se vocês não se converterem, Deus vai arrancar vocês. Se vocês não se converterem, Deus vai abater vocês. É a palavra do Senhor que está dizendo em Jeremias 18. Por isso que tem muita gente, querido, que quando cai doente vai para o hospital e não volta mais. Aí de repente a família quer ir para a igreja fazer campanha. Aí de repente a família quer ir para a igreja chorar, tá entendendo? Com a cara mais nocega do mundo, para querer que Jesus cure. Deixa eu te falar, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Jesus não vai dar mais oportunidade para aqueles que só querem saber de prostituição aí fora. Muitos jovens são ceifados. No trânsito muitas pessoas são ceifadas. Sabe por quê? Estão sem a proteção de Deus. Aleluia, não querem nada com Deus. Aleluia, mas o Senhor está mandando te falar neste momento: me aceita, porque aonde tu passar, se vier uma bala perdida e tu tombar, mas eu te tomo para mim, diz o Senhor. Aleluia, se o trânsito te pegar, o carro te pegar, mas tu está na minha presença, tu vai morar no céu. E esses que estão na orgia aí da vida aí, queridos, a gente está convidando para ir. Procura uma igreja hoje. Ninguém quer ir. Ninguém quer ir para a igreja. Tá entendendo? Quando convida para ir para a igreja, aí lá vem a mentira. O diabo entra no coração, na mente, diz: ah, eu estou com dor na cabeça. Aí eu estou com dor na costa. Aí eu estou com dor no pé. Ah, está acontecendo isso. Mas chama para ir para o pagode. Bora pro pagode. Lá a gente toma uma cervejinha, lá tudo muda. Bora pro forró. Lá a gente toma uma cervejinha e daqui a pouco tá tudo bacana, é verdade. Essas festas passageiras aí, querido, tudo passa, querido. Daqui a pouco vem só as consequências. Daqui a pouco, querido, tu vai querer: ai Deus, me dá mais uma oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. Conheci um jovem que ele estava brincando com Deus. Você jovem que está aí usando droga, está aí usando cocaína, fumando, escuta esse testemunho aqui. Tome cuidado.
De Deus não se zomba. Ninguém brinca com Deus. Eu conheci um jovem que ele estava dentro da igreja, ele desviou. Desviou para ir cheirar cocaína. Desviou para ir fumar maconha. E os irmãos iam lá e evangelizavam ele. Ele não queria nada, porque ele foi crente há muito tempo. E ele achava que se ele estivesse na beira da morte ali, ele aceitava Jesus e ia morar no céu. Não é assim não, meu irmão. Ninguém sobe de qualquer maneira. Ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Esse jovem desviou numa sexta-feira. Começou a cheirar cocaína e fumar maconha. Quando ele cheirou, passou a madrugada todinha de sexta para sábado, cheirando e fumando. Quando ele foi dormir bêbado, cheirado, cheio da maconha na mente. Quando ele acordou, querido, só os olhos e a boca. Ficou cego. Só paralisou todo o corpo dele. Foi parar lá no João Lúcio. E ele ficava gritando, lá no João Lúcio ele ficava gritando. Paralisado, novo, 20 anos. Conhecia a palavra. Conhecia, sabe, o Deus que ele servia. E ele gritava lá no corredor do João Lúcio. Todo paralisado, Deus só deixou a boca para ele. Olha aí a misericórdia de Deus. Deus, me perdoa, Deus. Me dá mais uma oportunidade que eu vou te servir. Eu quero falar para você que está desviado aí brincando. Vou falar para você que está desviado aí nas drogas, aí na prostituição. Te arrepende, querido. Porque daqui a pouco não vai ter mais misericórdia para ti. Daqui a pouco não vai ter mais perdão para ti. E esse jovem morreu lá. Esse jovem morreu. A misericórdia de Deus ainda foi tão grande que um pastor dele foi lá para ele se confessar a Jesus. E Deus teve misericórdia. E agora você, jovem, pode estar aí usando droga. E as pessoas devem estar preparando casinha para te matar. Se tu tiver com Jesus, Jesus te dá livramento. Se tu tiver em Jesus, Jesus abate os teus adversários. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor nesta tarde está bradando forte aqui. Vai muito jovem nesse ano, vai padecer. Muitos vão descer às profundezas do abismo, porque não querem nada com Jesus. Não querem nada. Muitas mulheres, querido, porque você não vai procurar nos hospitais. Muitas mulheres estão com depressão. Muitas mulheres estão deprimidas. Malho, né? Malho todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas chega em casa é um vazio. Chega em casa o coração é podre. Chega em casa não tem prazer de viver. Aí, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? São os prazeres do mundo aí fora. Quer só viver na cachaça. Quer só viver nos bares, nos brega, nos forró. Quer estar mostrando o corpo, mas está vazia pelo lado de dentro. Está vazia. Aí a amiga vem com o conselho. Aconselhando a amiga, põe a melhor roupa, vai, te maqueia, faz isso, faz aquilo outro. Tu é bonita, é. A tua amiga pode te dar esse conselho. Mas se tu não procurar Jesus, tu pode estar bonita por fora, mas por dentro tu está vazia, querendo se matar, querendo tirar a tua vida. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde para ti: me aceita, entrega o teu caminho a mim. E eu repreendo esse espírito da depressão. Eu repreendo esse vazio que está dentro do teu coração. Querido, entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor está quebrando muitos nesse ano e vai quebrar mais. Aí a pessoa pergunta: ah, pastor, isso é discurso de ódio, não é não? É que ainda tem profeta para alertar. Quanto tem pastores que só querem saber de campanha da prosperidade? Tem pastor como eu aqui dizendo: entrega o teu caminho a Jesus. Abandona o teu pecado. Abandona a tua prostituição. Para de botar desculpa para fazer a obra. Para de botar desculpa para ir para a igreja.
Porque no dia quando tu descer as profundezas do abismo, tu vai almejar pelo um culto desse de rua, tu não vai poder mais. Tu vai almejar em estar dentro da casa do Senhor, tu não vai poder mais. Aleluia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, querido. Entrega os teus caminhos ao Senhor, amado. Você, querido, que não tem força aí para se libertar das drogas. Daqui a pouco eu já vou terminar. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Você, jovem, que é rebelde, a tua mãe e o teu pai. Daqui a pouco vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Ainda há uma oportunidade para ti ainda. Se você se humilhar, ainda há oportunidade para ti. Não adianta tu estar vivendo essa vida aí fora. Não adianta tu estar aí dizendo que vai relaxar fumando uma maconha. Não adianta, tu não vai relaxar nada. Depois tu vai voltar de novo a ter fome, sede de usar essa porcaria de novo. Mas aceita Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso manancial. A Bíblia diz que vai fluir de dentro de nós, aleluia, um manancial de água viva. Querido, para você ver como é que está essa geração de hoje. Está tão seca, aleluia, que eles só se enchem quando eles chegam num bar. Só se alegram quando está tomando uma cerveja. Só se alegram quando vai para uma festa. Mas quando está dentro da sua casa, é aquela tristeza, é aquela angústia. Mas o Senhor manda te dizer, te converte, querido. Entrega os teus caminhos ao Senhor, amado, porque o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Entrega os teus caminhos ao Senhor, porque o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe em cuidar da tua alma, do teu espírito, querido. Porque quando vem a prova, se o teu espírito não estiver bem, querido, já era, não adianta nada. Hoje, essa geração de hoje quer botar a culpa em pai e na mãe. Ah, que meu pai e minha mãe não me entendem. Ah, porque que não entende o quê, querido? Aceita Jesus para tirar essa oficina do diabo da tua mente, do teu coração. Ah, eu sou assim revoltado porque o meu pai não concorda com isso. Que nada, meu irmão. Tu tem que ser um exemplo dentro da tua casa. Tu tem que ser um exemplo onde tu mora. Tem que ser um exemplo na igreja, no teu trabalho. Para de botar a culpa no teu pai, na tua mãe, amado. Se tu, querido, não entregar teus caminhos ao Senhor, Deus falou para Jeremias aqui: se esse povo não se arrepender do seu mal, Jeremias, eu vou arrancar esse povo, eu vou abater esse povo, eu vou destruir esse povo. Mas se esse povo se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que eu estou forjando contra eles. Só você lê a Bíblia aqui em Jeremias 18, que está escrito o que eu estou pregando aqui. Está escrito no que eu estou pregando. Queridos, para nós encerrarmos aqui, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Não adianta tu estar 24 horas na academia ajeitando o teu corpo e o teu coração está aí vazio. Tu é triste. Pode ser, meu filho. Está aí triste. Está entendendo? Prazeres desse mundo passa, querido. Os prazeres deste mundo passam. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Procura uma igreja daqui a pouco. Para de botar desculpa de dor nas costas, dor no braço. Você se esforça para chegar na zumba. Você se esforça para chegar lá na academia. Você se esforça para chegar no shopping. Está entendendo? Porque você não se esforça também para ir para a igreja hoje. Porque você não se esforça para ir hoje. Fica botando desculpa. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.